Olá a todos. Hoje é 21 de julho de 2024. Estou um pouco ausente, mas não tenho deixado de sonhar, né? Segundo o meu sonho de hoje, havia um controle muito grande e, segundo esse sonho, eu estava a ver uma tela como se fosse um circuito interno. E nesse circuito interno, eu pude ver exatamente o momento de um acidente que estava acontecendo ao vivo naquele sistema, circuito interno de câmeras. E de repente, então, aquelas pessoas que estavam do lado de dentro se apavoraram e deu aquele faísco de interferência e aquele sinal caiu energia, caiu tudo. E eu não sei como, eu sei que eu consegui ver um relógio, era 11h38. E nisso foi desenrolando naquele sonho, aquela cena, aquelas pessoas saíram para ver, e eu falei que eu não ia, e eu fiquei encucada como que houve essa interferência, se era um circuito interno de câmeras. De repente eu fui retirada dessa cena e fui colocada numa outra cena. Nessa outra cena na qual eu fui colocada, eu pude ver que as pessoas elas não conseguiam mais ter acesso por si mesmas, sabe? Era como se elas fossem controladas. Era como se tivesse um controle remoto, algo assim, muito poderoso à distância, e controlava aquelas pessoas. E eu vendo aquilo, e eu falava assim, nossa, como pode isso? E aquele controle, ele queria tomar conta de todo mundo. Só que como havia caído os sinais, não existiam sinais, não tinha sinal de energia, de telefone, nada, não existia sinal. Algo muito grande havia acontecido, então tinha dado pane. E quando eu fui colocada nessa cena, que eu passei a observar, eu queria saber o que estava por trás e como que aquelas pessoas eram controladas. E eu não conseguia entender. Aí, de repente, eu saí dessa cena e fui colocada de novo em uma outra cena, só que já era um local um pouco mais amplo. E segundo esse sonho, nesse local no qual eu fui colocada, eu pude ver algumas pessoas, elas eram raptadas. Era como se elas tivessem sido transladadas. Tira a pessoa de um lugar e coloca em outro lugar. E quando a pessoa chegava no outro lugar, ela ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Ela não sabia o que ela estava fazendo lá. Isso tinha acontecido comigo também. No momento que eu vi essa cena, eu também tinha sido raptada. E o momento que eu tinha sido raptada foi o momento que eu tinha visto que não existia mais nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de tecnologia na qual conhecemos neste ano, né? Por exemplo, que é em 2024. Aí eu balançava a cabeça que eu não concordava com aquilo, o que eu estava fazendo naquele lugar e como que eu fui parar naquele lugar. E aí eu pude perceber que eu estava num lugar onde não era normal, não era pessoas humanas, sabe? Era como se eu estivesse num local onde havia apenas almas, espírito. E aí eu vi um espírito, e esse espírito, ele estava por detrás de um telefone público. E eu peguei o telefone público na intenção de ligar para uma pessoa para me socorrer. Só que quando eu peguei o telefone público, era um telefone público, segundo o sonho, num hotel, e ali tinha um segurança. E quando eu tirei aquele telefone público, assim, daquela parede do hotel, uma voz do outro lado falava que iria me pegar. Uhum. E aí eu ficava batendo assim um dedo, apertando aquele negócio do telefone público lá para desligar e aquela voz lá. E aquele senhor, aquele segurança falava comigo, não mexe no telefone, não mexe. Não era para eu mexer no telefone. Mas eu precisava ligar para alguém me buscar, porque eu não sabia como que eu tinha ido parar naquele lugar. E no sonho me foi dito o nome da cidade na qual eu tinha sido levada. E eu fiquei admirada, porque na vida real é uma cidade bem distante na qual eu moro. E de repente, então, naquele sonho, eu pude ver, eu apareci numa praça muito grande, e essa praça, ela tinha uma igreja católica no estilo barroco, muito grande, e ao mesmo tempo a minha mente me projetava
Roma, o Vaticano. E quando me projetava lá, e de repente na minha mente falava 2 nomes de cidades que existem em Minas Gerais, e eu não conheço na vida real. E quando me falou o nome dessas 2 cidades, eu comecei a falar assim: "Mas eu não conheço". No sonho eu falava assim: "Mas eu não conheço, mas eu não conheço". E nisso, aquilo fugiu da minha mente e aquele outro espírito que se apareceu ali naquele local, ele se materializou em alma, aquela sombra, e aquele que estava do outro lado do telefone, ele também apareceu. Só que como eu tinha ouvido a voz dele pelo telefone, então eu sabia que ele era o espírito que estava por detrás do telefone. E aí então ficou aquela luta, os 2 lutando para ver quem ia me pegar. Aqueles 2 espíritos lutando para ver quem que ia me pegar. E eu falava: "Vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar". E aí um ser apareceu e falou comigo: "Mantenha a sua calma", que eu tinha que me manter a calma. E eu tentava lembrar o número de telefone para mim poder ligar para alguém me buscar e eu não conseguia, porque, aquele ambiente era bloqueado, não era um ambiente no nosso normal, né, que nós falamos aqui no mundo. Normal, não era. E aquele espírito então ele começou a lutar, e aí eu começava a lembrar de algumas crenças religiosas. Fecha o corpo, pensamento positivo, para que aquele espírito não tome conta de você, e aquilo tudo vinha no meu pensamento, e eu falava assim: "Vocês não vão entrar em mim", que era aqueles espíritos. E nisso, então, quando eu saí dali, depois de muita luta, mas foi muita luta, e quando eu saí daquele ambiente, daquela luta espiritual ali, daquele local, aquele ser que estava comigo, que até então eu não sabia quem era, que disse que era para manter a calma, ele me tirou dali e me trouxe para o mundo real, como se fosse na Terra, por exemplo. E quando ele me trouxe para a Terra, ele me fez entender que tudo aquilo que eu tinha vivido e que eu estava vivendo ainda iria acontecer. Ou seja, é um sonho de aviso. As pessoas estão muito fadigadas, preocupadas com o seu mundo terreno, estão esquecendo do seu mundo físico. E o mundo físico está mais vivo do que nós podemos imaginar. E não é a primeira vez que eu sonho com isso. E essa força, ela é muito, mas ela é muito além do que nós humanos podemos imaginar. E aí, quando você vai contar essas coisas, as pessoas brincam e falam que não tem nada a ver. Pois é. Então, mais um sonho de aviso. Ah, uns vão dizer que é frequência, uns vão dizer que é não sei o quê. Pensa o que quiser. Cada um encaixa na sua crença e no seu modo de pensar. Mas está aí. É uma tecnologia e ela vai falhar. Vai pegar muita gente de surpresa. Porque quando eu cheguei no final daquele momento do sonho, eu consegui de novo saber as horas. E aí é que mora o enigma. O sonho, quando eu percebi, segundo o sonho, ele começou às 11h38 e terminou às 18h38. Coincidência? É, pode ser. Vai depender da crença. Mas esse foi o sonho.